apresentado, eu sou a Natália, eu sou assistente comercial aqui na TechSoup Brasil e é um grande prazer estar com vocês hoje para o nosso webinar, que a gente vai falar sobre as licenças Microsoft 365 Enterprise. Só um momentinho para passar o slide aqui. Essa é a nossa agenda. Então, agora é a abertura. Nós vamos ter com a Marina, que é a nossa consultora cloud, como que vocês podem solicitar as ofertas da Microsoft No Profit. Depois a gente vai ter o nosso convidado, o Randy Rodrigues, que é especialista em produtividade na Microsoft. Aí depois a gente vai ter a sessão de perguntas. Então, se vocês quiserem fazer perguntas durante a apresentação, é só ir no nosso chat que a gente vai estar respondendo no final. E depois nós vamos ter o encerramento com o Rodson Santos novamente. Bom, eu vi algumas pessoas aqui perguntando que não eram cadastradas na TechSoup, então agora eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem. Tem gente aqui que não sabe. A TechSoup, ela é membro da TechSoup Global Network nos Estados Unidos, e nós aqui no Brasil começamos em 2009, então a gente está atuando no Brasil há 12 anos. Nós cobrimos todos os estados brasileiros, embora geograficamente o nosso escritório esteja em Brasília, nós atendemos todos os estados do Brasil. São mais de 18 mil ONGs registradas na nossa plataforma e mais de 155 mil licenças doadas nesses 12 anos. Para vocês terem ideia, o valor de mercado dessas licenças é mais ou menos 175 milhões de reais. Então, você vê como isso é importante e como a TechSoup faz essa ponte, essa ajuda para as organizações. Pode passar, por favor. Bom, esses daqui são os nossos parceiros doadores. A gente tem outros que não estão aqui no momento, mas Microsoft, Amazon, Norton, Box, enfim. Temos a Remake, que é o nosso... eles produzem... Eles vendem produtos remanufaturados, então a gente tem laptop, desktop, remanufaturado e eles têm uma pegada muito legal, ecológica, também social, e é bem interessante. E as organizações que estão cadastradas com a gente têm um desconto também especial. Pode passar. E aí eu vou chegar no que eu acho que é mais importante, depois de falar tudo isso, o que a gente faz, né, que é essa ponte entre essas grandes empresas doadoras, né, essas grandes empresas de tecnologia doadora, e as ONGs brasileiras. Isso é muito importante. Você imagina essa barreira que a gente tem, a barreira de língua, a barreira também geográfica, e então a TechSoup ela está aqui para isso, para fazer essa ponte entre a Microsoft, entre a Amazon, e poder entregar esses benefícios em forma de desconto e doação para o seu João ali de uma organização no interior do Piauí. Mas vamos lá, para você fazer o cadastro na TechSoup, primeiro você tem que acessar o nosso site, techsoupbrasil.org.br, depois você tem que registrar o seu usuário de acesso. Quando você registrar esses usuários, nós indicamos o quê? Que você coloque um e-mail da institucional. E depois de você registrar o usuário, você tem que cadastrar a sua organização. Cadastrando a sua organização tarará, tal, você vai fazer o quê? Você vai enviar os documentos por e-mail para a nossa análise de elegibilidade. Quais são os documentos que você precisa de enviar? São 2. É o comprovante de inscrição no CNPJ e a cópia digital do Estatuto Social original, assinada e autentificada. São esses 2, porque aí a nossa equipe aqui vai fazer a sua aprovação e validação de elegibilidade. Após esse envio dos documentos, nós enviamos também um e-mail avisando a organização se ela está elegível e em quais produtos ela está elegível. Pode passar. Bom, vou passar a minha palavra para a Marina. Ela é a nossa especialista aqui em cloud e ela vai dar uma explicação de como solicitar essas ofertas da Microsoft No Profit. Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem?
Brigadão, Natália, Rodson, todo mundo da TechSoup, inclusive eu, né? Mas só para confirmar, vocês estão me ouvindo? Dá uma confirmadinha no chat. E se Sim, tiver Marina, tudo ok? Ah, estamos perfeito, ouvindo. então. Então, pode passar para mim, né? Por gentileza. Bom, gente, vou explicar um pouquinho como é que a gente, no caso vocês, né, vão solicitar as licenças desse programa 365, que a gente tanto falou, e que, a partir do ano que vem, né, ele vai começar a ser continuar sendo um dos carros-chefes da Microsoft. Começamos ali, com a Nath, né, cadastrou, ficou aprovado, ou melhor, cadastrou, mandou a documentação e ficou aprovado, então você já pode estar começando nesse processo aqui, que é simples. São alguns passos, mas a gente vai estar sempre aqui para auxiliar vocês em todo o percurso. Vocês começam digitando lá em cima da barra de pesquisa, né, o site techsupbrasil.org.br, depois, passando o mouse em cima do solicite produtos, vai descer esse menu flutuante. Basta vocês irem aí no meio, no Microsoft na nuvem 365. Se puder passar, por gentileza. Aí nessa página vão abrir, né, todos os programas que fazem parte do 365, né, dessa suíte de aplicativos, que é o 365. Que ele vai ter o Microsoft Business, vai ser o Office Enterprise, vai ter o Project Online e vai ter o EMS. O 365 são sempre assinaturas, né, como o Rodson falou anteriormente. Como aqui a gente está exemplificando o do Microsoft Business, a gente vai partir com ele, clicando nesse obtenha essa oferta. Ou no obtenha essa oferta, ou clicando em cima do bannerzinho mesmo, em cima do Microsoft 365, ou da imagem, que você vai cair numa página falando todo um descritivo de todas as licenças que a gente oferta. Você clicando em obtenha essa oferta, você cai diretamente no formulário. Esse formulário que vai chegar aqui para mim, vai chegar para a nossa equipe, nesse escopo de solicitação. A gente vai conseguir saber o que você quer, ou se você não sabe ainda o que você quer, né? Mas, enfim, um ponto importante é você mencionar se você já tem essa conta non-profit. O que é a conta non-profit? Aquela que a gente falou no começo, né? E essa conta sem fins lucrativos da Microsoft que tem esse finalzinho, onmicrosoft.com. Então, ela é sempre uma conta non-profit. Se você já tiver, maravilha, é só você escrever aí embaixo e continuar com os pormenores desse formulário. Se não tiver, pode até escrever que não tem, ou deixar em branco, que não tem problema algum, que daí a gente já vai saber que, como você não tem, você vai precisar criar, a gente vai ter que passar os passos para você. Aí, basta enviar esse formulário para a gente, que o processo começa, né? Começa do comecinho. Pode passar mesmo. Bom, aqui, independentemente do formulário, né, todo mundo tem a liberdade de estar criando hoje mesmo, agora mesmo, se vocês quiserem uma conta non-profit. E onde que vocês vão criar, Marina? Bem aí nesse site que está mostrando no slide, no nonprofit.microsoft.com, que é a página para organizações sem fins lucrativos, né, da Microsoft, que todas essas ofertas que a gente mencionou do 365, elas só vão conseguir ser obtidas caso a organização tenha essa conta non-profit. Se ela não tiver a conta non-profit, em vezes a gente pode fundir uma outra conta, mas, enfim, o ponto-chave é ter uma conta non-profit. A gente sempre indica para abrir uma nova aba em anônimo, né? Ou uma janela privada, depende do navegador que você vai estar usando. Que com essa janela privada, né, a Microsoft, que é muito espertinha, por sinal, não vai puxar nenhum login já seu pré-existente, ou de outras contas, MSN, Hotmail, que você possa ter, né? Então, você abre no privado, vai estar tudo clean para você criar a sua nova conta. Pode passar. Aí, basta, né, clicar nesse inscrever-se aqui. Aqui, cadê? Pode passar. Aqui é contando um pouquinho das validações. Bom, é bem essa primeira página que você vai checar. No caso, não essa, que esse é o ponto 4, né? Mas você vai cumprindo todos os pontos até preencher todos os dados necessários, né? Que são dados que se assemelham muito com os dados cadastrais da TechSoup, né? Organização, número de máquina, pipipi, popopó, todas aquelas minúcias vocês vão colocando. É um cadastro como qualquer um, ele só é um pouco mais extenso. Então, por cerca de 4, 5 minutinhos, você já está nesse ponto 4.
último ponto do cadastro, é onde você vai inserir o nome da sua organização. Lembrando que sempre ela vai terminar, né, com .microsoft.com. Então, às vezes, você não pode pegar um domínio, assim, de start que você já tenha, né, como ong.org.br. Não vai dar. Aí teria que ser @ong.microsoft.com. Mas mais para frente a gente vai mostrar para vocês que vocês vão poder fundir a sua conta privada na conta non-profit, que não tem problema algum, e mudar também a visualização dela. Mas criando a conta, né, pegando essa conta final, pode passar. Vocês vão ter criado a conta non-profit e ao final do processo, vocês vão cair nessa página que vai mostrar o status da conta de vocês, né? Essa conta vai estar gerindo tudo. Então, assim que vocês criarem, ela vai estar em andamento, porque vai precisar ter a aprovação da conta, o cadastro de vocês vai bater aqui com a gente na TechSoup, vai na Microsoft, enfim, demora só um pouquinho, porque a Microsoft precisa de uma confirmação que vocês são vocês mesmos, e vocês são sem fins lucrativos, e com isso podem estar, sabe, adquirindo as ofertas que são dispostas para única e exclusivamente organizações sem fins lucrativos, né? Pode passar. Bom, aqui a gente já botou um print da última parte do processo, né? Que é quando o status já está aprovado. E vocês podem estar sempre acompanhando isso, fazendo login nesse sitezinho, que é o portal. Dá para ser pelo nonprofit.microsoft.com ou pelo portal.nonprofit.microsoft.com, que não tem problema. Entrando no site Nonprofit, fazendo login na conta que vocês criaram, aquela com final.microsoft.com, vocês já podem estar verificando o status de vocês. Pode estar passando. Bom, tendo agora a aprovação em mãos, o que vai acontecer? Lembra daquele formulário que vocês preencheram lá no início? Então, basta vocês responderem um e-mail desse formulário informando que já foram aprovados, né? Ou mandar um e-mail no nosso comercial, enfim, pode dar uma ligada. A gente também fica acompanhando daqui, mas caso você tenha muita pressa, basta ligar para a gente. Que o próximo passo vai ser que vocês aceitem o nosso convite de parceria. Esse convite de parceria, ele faz com que a gente veja a sua conta sem fins lucrativos no nosso sistema. Ela não é a mesma conta que a conta cadastrada na TechSoup, e o sistema não é o mesmo sistema laranjinha da TechSoup, é um sistema diferente, que é vinculado com a Microsoft, por isso que a gente sempre precisa ter esse aceite desse link, senão a gente não consegue ver essa conta sem fins lucrativos de vocês e, consequentemente, não consegue enviar as licenças, né? Mas clicou nesse link, recebeu esse e-mail, clicou nesse link, aí aceitou o nosso convite, né? Não vai ter problema. Aqui, um exemplo de como o convite aparece. Aquele link você abre no navegador de vocês, faz o login com a conta non-profit, né? Vai recarregar exatamente nessa página, onde vai ter o que você aceita, TechSoup, pipipi, popopó. Basta clicar em autorizar, que a página vai recarregar e dentro de uns 15, 40 minutinhos, 15, 30 minutinhos, a gente já recebe, né? Já consegue visualizar a conta de vocês aqui no nosso sistema. Bom, como a gente já recebeu a aprovação da conta non-profit de vocês já aceitaram o link de parceria, então o sistema já está todo liberado para a gente estar fazendo o envio das licenças que vocês querem. Sejam elas business, sejam elas enterprises, enfim, sejam elas de project ou de EMS. Vocês têm toda a liberdade, basta falar com a gente, que não tem problema algum. E daí fica a critério de vocês, né? Aqui só exemplificando as 300 grátis que a gente falou anteriormente e as outras 10 grátis que a gente disponibiliza também. As outras mais licenças já existem uma assinatura anual, né, a ser paga. Mas fica a critério da organização, são vários tipos de licenças que ofertam várias facilidades distintas, né? Então, vale vocês darem uma olhadinha para perceber qual que se adequa melhor no escopo de vocês, né? Hoje a gente já está com o Rand, e ele vai falar um pouquinho das enterprises, que são essas em cinza. Então, acho que pode ajudar bastante. E, bom, como havia dito antes, vou passar aqui para o Rand, para ele já dar todos esses esclarecimentos do Enterprise para vocês, tirar dúvida, enfim.
vamos seguir o baile com ele, tá bom, gente? Muito obrigadinha. E vão mandando questões. Se tiver uma para mim, a gente vai respondendo no final também. Bom, boa tarde, pessoal. Eu já vou começar aqui porque o cronograma ele está um pouquinho fora do tempo e eu tenho uma outra reunião que eu vou precisar entrar. Então, a gente vai falar aqui rapidinho dos dois bundles que nós temos, que é o Microsoft 365 Enterprise 3 e o Microsoft 365 Enterprise 5, tá? De toda a suíte de produtividade, esses dois bundles, eles são os que oferecem a maior quantidade de produtos e eles são o carro-chefe da Microsoft. Pode seguir, pessoal, o próximo slide. Bom, dentro do Microsoft 365 Enterprise E3, você tem toda a suíte do Office, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access, e você tem os principais aplicativos na nuvem, como Word, Excel, PowerPoint, e você também tem a possibilidade de instalar esses aplicativos tanto no computador, um Mac, no seu celular, seja Android, seja iOS, você também tem acesso e direito a licenças de Windows 10 Enterprise e de Microsoft IMS E3. O Microsoft IMS E3, ele é uma suíte que vai ajudar você a proteger a organização contra vazamento de dados, vírus. Então, ele é toda uma suíte de segurança. Você coloca segundo fator de autenticação. Então, uma série de recursos. Próximo slide. E o Microsoft 365 Enterprise E5, o IMS é a versão E5. E o IMS na versão E5, ele tem muito mais recursos de proteção do Intune, ele tem muito mais recursos de proteção de segurança. Então, Randy, como que eu sei a principal diferença entre o IMS do E5 e o IMS do E3? Como eu sei a principal diferença entre cada uma dessas suítes? Rodson, por gentileza, clique nesse link para mim. Clique aqui. Aparecendo, Randy? Ainda não, somente o PowerPoint. Calma aí, agora. Prontinho. Foi? Espera aí, tá carregando aqui para mim. Agora foi. Então, nesse link, clique aqui e saiba mais. Você tem a página do Microsoft 365 E5. No outro PPT tem a página do Microsoft 365 E3. E se você for descer na barra de rolagem, ele tem de forma bem visual o que inclui em cada uma das licenças. Como, por exemplo, Power BI Pro só está disponível na versão E5. E se você quiser ver uma tabela comparando um a um, lado a lado, você pode acessar esse link aí que eu mandei no chat. Rodson, acessa esse link, por gentileza, que eu mandei no chat. E aí você tem a comparação. E aí você tem a comparação entre o Microsoft 365 E3 e o Microsoft 365 E5. Vai descer na barra de rolagem, por gentileza, Rodson, mostrando para gente. Então, olha só, aplicativos do Microsoft tem nos dois, e-mail e calendário tem nos dois, reuniões e voz. Então, uma experiência completa de voz só no E5. Vai descendo. Gerenciamento de aplicativos, você tem nos dois. Vai descendo. Intranet social, tem nos dois. Arquivos e conteúdo, tem nos dois. Aí você pode descer nessa barra e você tem a comparação entre cada um deles. Então, análise avançada de dados, que é o Power BI Pro, só tem no E5. Gerenciamento de identidade de acesso completa, só tem no E5. Proteção completa contra ameaças, só tem também dentro do Enterprise E5. Então, o Enterprise E5, ele é o carro-chefe, e o Enterprise E5, ele é
A suíte que tem a maior quantidade de produtos e de soluções para proteger o seu ambiente e permitir que você continue sendo produtivo. E se vocês perceberem, o preço dessa licença para o cliente final é R$ 325 o mês. Pela TechSoup, vocês têm um preço bem mais reduzido, ok? Dúvidas aqui, angústias, aflições, desesperos? Randy, Pode falar, Rodson. não, uma pergunta só para complementar, até acho que é interessante você ter mencionado isso, né? De que as duas licenças elas são muito completas, mas quando você está falando em o mais completo de tudo, o que tem todos os recursos de segurança disponíveis que a Microsoft oferece, o E5 é o que se destaca mais. Certo? Exatamente, principalmente por causa dos recursos de segurança e proteção de dados. Uma pergunta que a gente sempre recebe, Randy, é a seguinte, que o pessoal fala, Rodson, nas outras licenças eu consigo visualizar o Power BI, mas eu não consigo criar um ou editar um. Só quem vai criar e editar é a E5, certo, Randy? Exatamente. Na E5 você tem a possibilidade de criar, editar e compartilhar esse Power BI, porque eles vêm licença Pro do Power BI. Então, uma coisa que você pode fazer é um mix de produtos também. Então, parte da organização tem a Microsoft 365 E3 e parte tem a E5. Randy, vou avançando aqui, que acho que a gente recebeu algumas perguntas aqui, ó. Vou pedir para a Nath me passar esse auxílio aqui. A Nath vai fazer aqui o limpa. Pessoal, se você teve alguma pergunta... Rodson, eu vou deixar agora a parte de perguntas com vocês, porque eu realmente preciso pular para uma outra reunião que vai acontecer aqui agora, tá? Já aconteceu, na verdade, eu tô atrasado. Obrigado pelo convite, e não percam o próximo webinar, que a gente vai falar sobre como administrar o Office 365, como conhecer o portal de administração do Office 365 e um pouco de administração dentro do Azure, ok? Randy, eu que agradeço. Desculpa aí tomar demais o seu horário, mas tá aí, pessoal, o convite do Randy, dia Obrigado, 11 de pessoal. novembro. A gente vai mandar aqui nessa apresentação o link da inscrição. Dia 11 de novembro, dicas do especialista para os administradores do portal 365 da Microsoft. Mas, pessoal, ainda aqui em cima das perguntas, em cima das licenças, né, do que o Randy mencionou aqui para a gente, como ele falou, né, os dois pacotes, eles são pacotes de licenças, então são super licenças, eles não são as licenças tradicionais que você compraria da Microsoft. Por quê? Além da licença Office 365 E3, você está obtendo o Office, você está obtendo o EMS, né, que é a versão de segurança da Microsoft, e também você está obtendo a versão de Windows 10 Enterprise. O Windows Enterprise ele tem mais funcionalidades que o Windows Professional, e aí ele na versão E3 ele se diferencia da versão E5, justamente nos critérios de segurança, como o Randy falou aqui, né? Também, deixa eu ver aqui, tem uma observação. O Azure Information Protection, ele está disponível no E5, né? Deixa eu ver aqui. Nath, você pode passar para a gente as perguntas que a gente recebeu? Então vamos lá, a gente tem a pergunta do Erbani. Eu tenho a licença E1 gratuita e ainda posso solicitar mais licença E1 de forma gratuita ou as próximas licenças que solicitar serão cobradas? Olha, excelente a sua pergunta, viu? Mas olha só, a Microsoft ela decidiu não oferecer mais a licença E1 em forma gratuita, né, para as organizações sem fins lucrativos. Então, se você tem essa licença, você não vai perder ela, mas você não pode mais solicitar novas licenças dela, porque agora essa é uma licença paga. Se você precisar, porventura, de mais licenças E1, você precisaria pagar essa taxa de assinatura, né? Mas em cima disso que eu te falei, por exemplo, se você tem 2.000 E1 e você só atribuiu 10, a única preocupação que você vai ter é em cima dessas 10. Por quê? As outras 1.990 elas estão lá na sua prateleira disponíveis para você usar. Só que as 10 que você atribuiu, ou seja, que você criou um usuário e você liberou a licença para aquele usuário, você, como administrador da conta, você tem que ficar verificando se aquele usuário está ativo, se ele está usando ativamente a licença dele. Por quê? Se porventura você ficar mais de 90 dias sem usar essa licença atribuída,
a Microsoft ela pode bloquear todas as suas 2.000 licenças. Então, por causa de 10, e dessas 10, por causa de 2 que não estavam em uso ativo, você pode perder todas as suas licenças. Então, você como administrador, você vai precisar verificar quais são os usuários ativos. No finalzinho dessa apresentação, a gente vai ter uma tela com os recursos adicionais, onde a TechSoup Brasil vai disponibilizar um passo a passo de como você vai exportar o relatório de uso do relatório de uso dos usuários que tem no Microsoft 365, e aí você vai poder verificar onde você identifica quem usou o que dentro dos últimos 90 dias. E só uma dica, antes da Nath passar para a próxima pergunta, o uso da licença ela pode ser contado como você fazer o login e o logoff, você participar de uma ligação do Teams online, entendeu? Você utilizando pelo menos uma vez dentro de 90 dias, você está tudo bem. Agora, se você, porventura, liberou a licença para um usuário da sua organização, esse usuário ele não faz mais parte da sua organização, você, como administrador, tem que ir lá no seu painel e remover a licença daquele usuário. Quando você remove a licença do usuário, você não está jogando aquela licença fora. Você está simplesmente pegando a licença e devolvendo para a sua prateleira. Mas vamos lá, próxima pergunta. Tá, a próxima pergunta é do Oscar. Ele quer saber se no E3 tem o Intune. Olha, como que é o nome do rapaz? Oscar. Oscar tem o Intune sim na licença E3, viu? A próxima é: as licenças E2 permanecem, também permanecem? É do Gustavo Ferraz. Gustavo, as licenças E2, algum tempo atrás a Microsoft ela deixou de oferecer essas licenças. Então, agora ela entra naquele mesmo critério da E1, né? Você não vai perder, desde que você mantenha a utilização dentro de 85% das licenças atribuídas, e a renovação dessas licenças ela é feita automática, mas você não vai poder mais adicionar novas licenças. Deixa eu ver aqui com a Nath. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, algum ponto que não ficou tão bem explicado, pode mandar aqui no chat, pode levantar a mãozinha que a gente vai te responder. Enquanto você está pensando na sua pergunta, vou avançando aqui um minutinho, porque a gente já está um pouco acima do horário. Nós temos aqui alguns recursos adicionais, né, da Microsoft para você. Como nós sabemos, né, hoje nós escutamos aqui nessa sessão, plena quinta-feira, agora que às 4h23 da tarde, uma porção de informações, né, um vendaval, uma tempestade de informações que eu sei que muitas vezes é um pouco difícil de você processar à primeira vista, por isso que a gente vai dividir com você essa gravação e esses slides, mas a gente fez questão de disponibilizar para vocês alguns recursos adicionais que a Microsoft disponibiliza, né? O primeiro deles são os cursos e os treinamentos, né, em cima do Microsoft 365 e das ferramentas da Microsoft. Se você tiver interesse, você pode clicar nesse hiperlink aqui. Você pode ver quais são as principais diferenças entre o pacote 365 Enterprise. Esse link que o Randy mandou aí no chat, ele vai estar aqui, que é justamente o comparativo entre as licenças, né? Você vai poder também fazer um comparativo entre as ferramentas de videochamada, Zoom, Teams e Google Meet, né? Ver qual que se enquadra melhor dentro da sua necessidade. Você vai poder ver, num passo a passo que a gente fez, como que você vai atribuir licenças para usuários dentro do seu portal de administrador. Você também vai poder, aqui, através desses recursos, entender melhor as diferenças entre a versão online e desktop dos aplicativos da Microsoft, porque eu não sei se você já teve essa experiência, sabe? Os aplicativos online do Microsoft 365, se eles forem da versão gratuita do Microsoft 365 Business Basic, eles não têm todas as funcionalidades que a versão paga do software tem. Então, se porventura você, às vezes, tem a licença Business Basic e você tentou fazer uma fórmula lá no Excel online e não conseguiu, provavelmente é porque o Excel online da Basic ele não tem a função que você precisa. Você precisaria fazer a migração para uma licença paga. Você também teria aqui os suportes e os tutoriais do Microsoft 365. Você tem um tutorial de como você vê os usuários inativos do portal do administrador do 365, e você também tem aqui um link de ajuda do Centro de Administração da Microsoft. A Nath está me falando aqui que nós tivemos outra pergunta, eu vou voltar aqui. Nath, pode falar. Isso, Rodson, a gente teve a pergunta do Moisés Ribeiro.
A pergunta dele é: todas as licenças consigo usar o Autopilot? Olha, Moisés, eu não quero te passar essa informação aqui agora, eu não tenho 100% de certeza, eu acredito que sim, pelo menos nas licenças Enterprise, mas o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pedir para a Nath anotar aqui o seu nome e seu e-mail, se você não se importar de mandar aqui no chat, e a gente faz um follow-up com você assim que a gente terminar essa reunião. Eu acredito que sim, mas eu quero te passar essa informação com 100% de certeza. Pelo menos nas licenças Enterprise eu sei que tem. Tá. E a segunda pergunta é do Carlos. A licença 365 é computada por instalação ou por usuário que acessa o mesmo computador? Como que é o nome da pessoa? Carlos. Carlos, a sua pergunta é excelente, cara, é sensacional. Por quê? Muitas vezes a gente se confunde, até vou voltar um pouquinho aqui. Quer ver? Ó? Calma aí. Isso aqui, olha só. Por exemplo, a licença E3, né? Ela está dizendo aqui que você tem acesso aos aplicativos Enterprise na nuvem e no computador, né? Quando você compra uma licença que te permite fazer o download dos aplicativos no seu computador, você tem uma licença. E essa uma licença, você vai poder baixar os aplicativos em até 5 dispositivos. Mas aí, Carlos, pensa comigo, olha só. Se a licença do Carlos Silva foi baixada no computador do Carlos Silva, no celular do Carlos Silva, no tablet do Carlos Silva, no notebook do trabalho do Carlos Silva, você vai acessar todos esses dispositivos com o seu mesmo login de acesso da licença Carlos Silva. Então, significa, Carlos, se porventura você dividir essas informações de login de acesso do Carlos com a sua esposa, com a sua filha, com a sua prima, com a sua colega de trabalho, essa pessoa ela vai ter acesso aos mesmos arquivos que a sua licença tem. Então, imagina aí que a sua organização ela tem arquivos, como que chama? Confidenciais, arquivos confidenciais. Se você não quer que outra pessoa tenha acesso àqueles arquivos, você precisaria de uma outra licença. Por quê? Dois usuários, eles podem compartilhar o mesmo arquivo ou o mesmo OneDrive, mas somente se um autorizar o outro. Mas se você só tem uma licença e você passa aquele acesso para outros usuários, aqueles outros usuários, eles vão ter acesso aos mesmos arquivos, às mesmas os mesmos conteúdos que a sua licença tem acesso. Então, para resumir, para te responder, cada licença é considerada por usuário, uma licença por usuário. Mas esse usuário ele pode baixar os aplicativos em até 5 dispositivos. Aí você imagina, né? Computador, tablet, notebook, computador de trabalho e computador que você usa para viagens. Então, esses 5 dispositivos todos têm que ser operados pelo Carlos. Você só vai acessar o Office ou a versão desktop do Office com o seu login de acesso dessa licença, entendeu? Então, para cada usuário, uma licença. Deixa eu ver se a Nath tem mais alguma pergunta. Eu acredito que não. Eu vou avançando aqui porque a gente está finalizando. Como eu falei, nós vamos ter todos esses slides divididos com vocês, com esses recursos adicionais. Mais uma vez, queria aqui estender para vocês o convite, né, para vocês participarem do nosso próximo webinar, que vai ser dia 11 de novembro, às 15 horas. Vão ser dicas riquíssimas do especialista, né, dicas do especialista para administradores do 365. A gente vai mandar para vocês aqui o link desse webinar, mas eu só quero te antecipar que lá na página de descrição desse webinar vai ter um campus para você digitar a sua pergunta lá para o especialista. Por quê? Imagina que a sua dúvida é uma coisa muito específica. Daí você já vai poder, na hora da inscrição no webinar, mandar a sua pergunta ou pensar na sua pergunta. Por quê? Quando a gente estiver fazendo nosso webinar, o Randy já vai ter a sua pergunta lá para responder. Então, quando a gente mandar para vocês esses slides, o link vai estar aqui. A gente também vai mandar um e-mail com o link da gravação e também um link desse próximo webinar, tá certo? A gente vai ficando por aqui. O que eu tenho para fazer é agradecer demais a presença de todos vocês aqui, em plena quinta-feira à tarde, participando com a gente. Agradecer aos nossos palestrantes aqui, eu queria agradecer o Randy, que já não está aqui conosco, teve outro compromisso, a Marina, que dividiu com a gente um pouco do seu conhecimento, a Natália também participou, e deixar aqui os nossos canais de atendimento, né? Nós temos o nosso site, é o techsupbrasil.org.br. No nosso site também nós temos os links das nossas redes sociais, mas se você é antenado aí nas redes sociais, segue a gente lá, é @TechSupBR, o TechSup Brasil.
no Instagram, no Facebook, Twitter. Se você quiser fazer uma ligação, quiser um atendimento mais customizado por telefone, pode ligar para a gente no 061 3965 3399 ou 3965 3309, né? O final você pode alternar. Se você prefere o WhatsApp, você pode mandar para a gente uma mensagem no nosso WhatsApp. Todas as mensagens do nosso WhatsApp são respondidas por uma pessoa, não existe um robô por trás do nosso WhatsApp. Então, você vai estar falando, na verdade, com um técnico da TechSoup, que vai providenciar a solução do seu problema. Então, qualquer dúvida que você tiver, questionamento, precisar de uma resposta mais rápida, pode mandar lá no WhatsApp. E, como sempre, a nossa método tradicional de comunicação, o nosso e-mail, né? comercial@techsupbrasil.org.br. A gente vai ficando por aqui, gente, um pouco depois das 4h30, mas agradeço demais a presença de todos e até a próxima. Tchau, tchau.